tipos de terrenos, 4 tipos de situações. Ele fala da beira do caminho. Ele fala dos pedregais, no meio das pedras. Ele fala no terreno espinhoso. Mas ele fala de um terreno fértil. Todos nós estávamos vivendo nessa situação. Uns estavam à beira do caminho, outros estavam em terreno espinhoso, outros estavam no meio dos pedregais. Mas quando Jesus vem e entra no nosso coração, Ele entra para tirar toda a pedra. Ele entra para tirar todos os espinhos. Ele entra para tirar-nos da beira do caminho e trazer para o caminho, porque Ele diz na sua própria palavra que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Vem para nos trazer ao terreno fértil. E esse terreno é um terreno espiritual na presença de Deus, onde há graça, onde o amor, onde há bondade, onde há a infinita misericórdia de Deus. Eu quero reportar você lá em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que diz: portanto, nós também, pois, irmãos, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço, todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Meus irmãos, nós estamos no tempo do fim. Não é mais tempo de nós ficarmos cocheando entre dois pensamentos. Como disse Josué, se ele é Deus, serviu. E no 15:24 ele vai e diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que definir no seu coração, você tem que definir na sua alma, você tem que ordenar para a sua carne: a partir de hoje eu quero ser uma semente que produza bons frutos e ela seja boa para o alimento. Vamos comparar com o trigo. Opa, deixa eu pegar o trigo. Isso. Quando eu morei lá em Assis, perto do Paraná, quando você vê o trigo assim, quando você olha, ele é todo verdinho, e às vezes o vento bate, ele fica balançando assim, vem a chuva, ele fica todo verdejando, parece estar dando tchau, está louvando a Deus, porque todo ser que respira louva a Deus. Até as plantas, quando elas ficam balançando, é uma forma de cantar. Você sabia que as árvores fazem barulho? Que o vento, quando bate nas árvores, elas fazem um barulho tremendo? É uma forma que elas têm de louvar a Deus. Aí depois, quando chega no tempo da colheita, aquele campo fica todo amarelinho. Todo amarelinho. Aqui ele está branco porque ele foi tratado, mas ele fica todo amarelo. Mas qual é a diferença? A diferença é quando esse trigo vai ser moído, ele nos torna alimento. Mesmo que você seja moído, como o Senhor diz, ele como trigo tinha que ser lançado na terra para nascer. Mas você lança uma semente, e quando nasce, milhares. Você já viu o grão de milho? É um. Vai nascer o quê? 2 pés de milho? Tem produto que você lança um e nasce 5, 6. Que produto é esse? É a cana, banana, que nasce daquele pé, nasce muitos outros e vão crescendo. Mas o milho, você lança um, nasce um pé. Mas normalmente o pé tem 2 a 3 espigas. Sabe quantos grãos tem cada espiga? Na média de 400 a 450, uma espiga normal. Eu já contei. Fica tranquilo, por isso que eu estou falando. Eu já contei? Já contei. Uma espiga boa dá de 400 a 400 grãos. Então, de 1, multiplica por 3, 400 vezes 3 dá 1.200.
E o pé de feijão, é claro que não dá 400, dá 90, 100, 120. Você planta um grão de feijão, você vai ter aí nessa base de grãos. Porque Deus separou as sementes que são plantadas para alimento, a sua produção é infinita. Entende? Os alimentos nobres, a sua quantidade é menor, é mais difícil, ele é mais caro. As sementes para alimento mundial, elas são em maior quantidade, maior produção, maior facilidade de colheita. Isso é a infinita graça de Deus. Você acha que quando Deus criou o mundo, Ele não já estava pensando no nosso século? Da dificuldade da alimentação mundial? É claro que Deus já sabia. Se há 4, 5, 10 mil anos atrás Deus já sabia disso, Deus também já tinha planejado a sua vida, meu irmão. E por que nós estamos falando isso? É para que nós encaremos o amor de Deus com seriedade. Não faça as coisas de Deus de qualquer maneira, porque Deus já pensou tudo em sua nobreza, em sua excelência. Desde lá, quando Ele criou o trigo, Ele sabia que você ia gostar de pão. Me levante a mão aí, quem não gosta de pão? Você não gosta de pão, Geraldo? Não come? Vou falar com a irmã Maria para não fazer mais bolo, não usar mais trigo, nem pão, nem nada, nem bolacha, nem biscoito, porque é tudo na linha do trigo. Porque Deus já sabia qual é a semana, qual é o dia, e muitos têm que fazer regime. Quando eu era pequeno, queria comer 2, 3. Agora eu tenho que me esforçar para comer um. Não, tem que comer só meio. Aí daqui a pouco, chego na padaria, eu falo para o padeiro, eu quero os menores, porque tem que comer menos. Eu posso comer mais, mas não me convém. Sabe aquela frase de Paulo, que tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Chegou agora a época do alimento. Você pode comer bastante, mas não convém, porque se você comer, vai ficar além do seu peso. Então, se Deus já sabia que nós iríamos gostar de pão, iríamos gostar de arroz, quem fica aqui sem comer arroz? Quem fica sem comer? Não. Mas como Deus é gracioso, e se você observar, são alimentos universais. Na sua simbologia, Cristo, Ele é universal. Então esses alimentos de fácil colheita, desde o peixe, desde o pão, ou o arroz, ou trigo e por aí afora, de fácil colheita, são alimentos universais. Porque Deus já sabia do que iria acontecer no nosso tempo, a dificuldade de alimentar, a dificuldade de produção. Deus já tinha todo esse conhecimento, mas e o que nós, como igreja, nós estamos respondendo ao Senhor na prática? Porque quando Deus fez essa estrutura, Ele fez para nós vivermos na prática. Mas na prática, nós não estamos conseguindo responder com a mesma moeda. Quando eu falo que às vezes nós estamos comendo a semente, por que eu trouxe o público aqui para baixo? Para marcar você. Você está acostumado sempre lá em cima. Porque quando eu faço isso, eu estou quebrando o paradigma, eu estou mudando o referencial, para que você lembre que nesse dia nós tivemos essa mensagem específica para a igreja no sentido de corpo. Então, quando eu me lembro que Deus está mais preocupado comigo do que o meu pai se preocupou, todo o legado do meu pai, para criar bem os seus filhos. 7 filhos, eu o mais velho. Já falei aqui que tive 2 irmãos do mesmo ano e não eram gêmeos. Aí você diga, minha mãe brigou com a secretária da escola porque a secretária disse, você deu a data errada. Eu falei, eu não deu, porque eu sou mãe deles. Um nasceu em janeiro e outro nasceu em dezembro. Eu já falei isso aqui.
Se o meu pai e minha mãe estão preocupados em criar bem os seus filhos, se o nosso pai natural tem essa preocupação, imagine Deus, porque aqui no versículo 16 ele diz: porque o Senhor corrige aquele que ama e açoita qualquer que quer bem o seu filho. Se suportais a correção do Senhor, trata como filhos, porque que o filho a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Você viu a comparação que o autor faz? Ele diz: se nós estamos na condição de filho, quando Deus nos corrige é porque Ele quer o nosso bem. Mas se eu estou na condição de filho e eu não aceito a correção do Senhor, eu estou agindo igual um bastardo. Bastardo é aquela pessoa que é criado dentro da casa, mas não está querendo viver como filho. Na hora da correção ele pula fora. É igual o joio e o trigo. Na hora de ser amassado, o trigo vira alimento e o joio vira veneno. Na hora de ser corrigido, o filho ele obedece, ele atende, ele está predisposto a ouvir o ensinamento da palavra. Mas a pessoa que é bastarda, ela não aceita a correção, porque não é filho. Ela pula fora. É igual o caroço de azeitona. Você já tentou comer azeitona com caroço no restaurante? Você fica sem saber o que fazer, né? Se bater o garfo, ele pula fora. Se você apertar, ele escorrega para o lado. Ou eu pego com a mão, quer dizer, vou quebrar a etiqueta, eu vou pegar com a mão, pôr na boca, soltar o caroço, como é que eu faço? Você pega a faca, vai tentar cortar, tirar uns pedacinhos, você vai ficar quase meia hora e não consegue. Como é difícil. E tem gente que é igual o caroço de azeitona. Se aperta, ele pula fora. Ele não aceita ser amassado, ser orientado, ser disciplinado, ser corrigido. Entende? Por fora ele é mole, mas por dentro ele é duro. E essa dureza de coração, essa dureza do caroço, o caroço é comparado ao coração. É onde nós precisamos do Espírito Santo de Deus para amolecer. E como é que eu posso passar por esse processo do esmagamento? Querido, se a gente tivesse uma máquina que medisse a dor do caroço ou dos alimentos, e eles são vivos, é claro que são vivos, porque o trigo, quando vai ser amassado, se você pegar aquele trigo e plantar, ele vai nascer. Então, se ele nasce, é porque ele tem vida. Eu já vi, inclusive falei aqui o ano passado, teve uma semente que acharam na Itália de 1000 anos de referência, o estudo daquela semente, plantaram e aquela semente germinou. Porque estava vivo. Então, se ele pudesse, ele gemia. Porque todo ser, quando está esmagado, se você apertar qualquer ser vivo, ele vai chorar. Seja o homem, seja o bezerro, seja o bode, seja qualquer coisa, ele vai gemer, vai chorar. Entende? Porque sente dor. Assim eu creio também que as plantas, as árvores, quando cortam, elas choram. Mas nós não temos o equipamento de medição das dores do mundo vegetal. No mundo animal a gente consegue ouvir. Qualquer animal que você pegar, você vai ouvir. Seja o bezerro, seja o gato, seja o cachorro, ele vai gemer. E muitas vezes nós também gememos por causa da dor. Só que a diferença é a reação que nós temos para com o nosso Deus. Se nós estamos como filho, nós vamos reconhecer Ele como Senhor e vamos agradecer e dizer: Senhor, eu quero mudar, eu quero melhorar. Mas aquele que não é filho, quando vem a correção, ele pula fora, porque ele está agindo como bastardo. E aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele diz: nós precisamos olhar para Jesus como autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz,
desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, meus irmãos, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo o vosso ânimo. Então, se eu não considero Cristo como meu Redentor, como meu Salvador, a tendência da minha alma é ir se desfalecendo, ir se distanciando da igreja, até uma hora eu acabo me afastando, eu vou me esfriando, como a brasa que é tirada do braseiro. O braseiro pode estar quente como for, mas se você tira essa brasa, ela vai esfriar e vai se apagar. Assim também é o crente, que ele acaba aos poucos saindo da igreja. Ele está fora, mas ele ainda está pensando que é crente. Mas só que aos poucos ele vai se desfalecendo. Aqui diz que vai desfalecendo o vosso ânimo. E no versículo 4, quando ele diz: portanto, meus irmãos, não resistais ainda até o sangue, combatendo contra o pecado. A maior parte dos autores acredita que aqui foi escrito por Paulo, embora não tenha uma definição. Outros falam que foi Barnabé. Quando ele fala aqui que resistiu até a dor de sangue, ele está comparando a Cristo por causa do pecado. Aí ele fala: qual de vocês já suportaram ou já enfrentaram a dor de sangue para enfrentar o pecado diante da afronta? E uma das maiores dificuldades do homem é vencer o ego, vencer a afronta, quando ele está sendo esmagado e triturado. E a Bíblia diz que Cristo ele foi cuspido, é uma forma de afronta. Cristo ele foi afrontado com palavras. Quando ele estava na cruz, chegaram para ele e disseram: se tu és o Filho de Deus, que verdadeiramente ele é, então desce-te da cruz. Na outra palavra ele diz: se tu está com fome, transforma essa pedra em pão. Tu pode fazer isso. Na outra tentação ele diz lá: então se tu és filho de Deus, pode pular daqui, que os teus anjos vão te segurar. Tudo isso é forma de afronta. E depois, por último, pega-se o manto, como fosse o manto do rei, vermelho, e o veste. E depois coloca uma coroa de espinho, dizendo que era uma coroa para ele, dizendo que era um rei. Então normalmente o rei usaria a coroa de ouro, mas pega uma coroa de espinho, crava-se na sua cabeça, fura-se as frontes e ali derrama o seu sangue. Mas aquilo que foi feito de humilhação, ele transformará em uma coroa de glória. Amém. Aleluia. Como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas onde vamos aplicar isso? Aplicamos na nossa vida cotidiana. Se Cristo, nosso Redentor, ele suportou a afronta para estar diante de Deus, para nos salvar, qual de nós estamos dispostos a suportar a afronta? Às vezes mesmo estando certo, às vezes você está certo, você está agindo correto, Cristo estava agindo correto, mas mesmo diante de uma ação correta, ele foi afrontado. Aí é a diferença do cristão. Muitas vezes você é afrontado, mas se você não tiver embasado, alicerçado no Espírito Santo, na hora você vai revidar, porque o natural do ser humano é revidar. O nosso ego nos força a revidar. Por isso que muitas pessoas brigam, porque são afrontadas. Porque que muitas pessoas estão no time de futebol, torcendo, todo mundo com o mesmo objetivo, e de repente ali gera-se uma briga. Porque afronta. Mas às vezes aquela afronta não é nem com ele, é por causa do time. Ele não tem nada a ver com a história. Por que muitas pessoas morrem na porta de um bar, entram juntos para beber e de repente um acaba matando o outro? Porque foi afrontado. Por que muitas pessoas brigam no trânsito? Por causa às vezes de afronta.
Ninguém quer se dar a situação de sair por baixo, de perder. Isso vem desde criança. Uma criança pode ter 10 brinquedos, ela tem alguns que fica pelo canto. Mas se chegar um priminho e querer pegar um daqueles brinquedos, ela já vai brigar. Ela vai tomar. Porque está achando que está perdendo, que aquela criança vai pegar o seu brinquedo. E às vezes, como adulto, nós fazemos isso também. Porque o nosso ego, às vezes, fala mais alto. E aí é de onde vem as brigas, vem as invejas, vem as contendas, vem as nossas lutas. E como igreja, queridos, assim como a semente, se a semente não estiver unida, não tiver a mesma composição, por que o trigo vira um pão? Você acredita que essa massa está unida? Está. Porque aqui existe o trigo, mas quem faz a união da massa? É a água. Sem água você pode pôr fermento, você pode levar ao forno, você pode fazer o que quiser. Ela não vai unir. É a água que dá união. Por que essa parede está de pé? Aqui pode ter pedra, pode ter cimento, concreto, pedra, cimento e areia. Mas o que faz a liga? Você mistura pedra com cal, pedra com cimento, não dá liga. Continua separado. Mas quem é que liga? É a água. Quem liga o pão? É a água. Você pode pôr o feijão no fogo sem água. Põe o arroz no fogo sem água. Vai acontecer o quê? Vai pegar fogo na casa. Não vai dar liga, não vai dar sabor. E Cristo é essa água viva. Amém. Meu irmão, se Cristo não estiver agindo na igreja, se Cristo não estiver agindo no nosso meio, se você não orar buscando a Cristo, se você não ler a palavra de Cristo, que é essa água viva sobre você, você vai ficar sem sabor. Você vai ficar igual o material, a pedra é dura, a areia, o concreto, tudo são importantes, mas só a água que dá essa liga. Às vezes você tem um dom importante, você tem algo importante, mas se tem um talento de cantar, talento de pregar, talento de louvar, talento na cozinha, talento da limpeza, você tem talento no louvor, mas se Cristo não estiver dando essa liga, nada vai acontecer. Então nós precisamos retornar a Cristo. O meu interesse maior é Cristo. O meu interesse maior na igreja tem que ser Cristo. Eu tenho que buscar a Cristo para que eu consiga estar ligado, conectado com o Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Porque se eu não fizer isso, eu vou apenas ser mais um nessa terra. E aqui no versículo 8, quando ele fala: mas meus irmãos, estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, se você vive sem a disciplina do Senhor, você está vivendo como bastardo e não como filho. Se você quer ser filho de Deus, você tem que viver com a disciplina de Deus. E o que é a disciplina de Deus? Em primeiro lugar, amar ao próximo como a si mesmo. Amém. Amar a Deus sobre todas as coisas. E tem gente que não consegue ouvir uma afronta, uma palavra contrária aos seus pensamentos. Tem gente que não consegue que nada seja contraditório. Gente, todos nós, a maioria, somos de cabelo branco. Já ouviu a Bíblia quantas vezes? Já leu a Bíblia quantas vezes? O difícil não é ouvir. Até Satanás ouve. Mas o difícil é colocar na prática. E Deus, quando nos cobra, Ele nos cobra para ser não ouvinte, mas para ser praticante. Quando você está aqui na ceia, você está sendo ouvinte, mas a sua prática é no seu dia a dia. Como você está reagindo no supermercado, como você está reagindo no trânsito,
como você está reagindo na sua família, como você está reagindo com seu esposo, com a sua esposa, como você está reagindo com seus filhos diante da adversidade. Ah, pastor, nós estamos vivendo uma época muito difícil. Eu sei que a época é difícil. Os tempos são difíceis. A Bíblia diz: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos vivendo numa época de pouco amor. A semana passada nós falamos sobre o amor ágape e o amor eros, e tem o amor filéu, 3 tipos de amor. Mas por aumentar a iniquidade, o amor se esfria, tanto o amor filéu, tanto o amor eros, como o amor ágape. Toda qualidade, tanto do amor a Deus, como do amor de mulher para com o marido, como de mãe para filhos, ou amor ao próximo. Porque nós começamos a olhar para o pecado do outro, para a iniquidade do outro. Mas se eu olharmos para mim mesmo e estiver disposto a amar, eu vou perdoar. E nós precisamos perdoar os nossos irmãos. Glórias a Deus. Nós precisamos perdoar um ao outro. Nós precisamos perdoar as pessoas. Nós precisamos perdoar o nosso cônjuge. Nós precisamos perdoar os nossos filhos. Aí você fala: pastor, mas eu já perdoei tanto. Você lembra quando Pedro chega para Jesus? O que é que ele fala? Ele fala que poderia perdoar 7 vezes. Por que que Pedro fala 7 vezes? Vou ser racionais aqui. Porque na lei do judeu normalmente era 3. Aí Pedro vai naquela linha: eu vou pôr o dobro, igual Zaqueu diz, eu vou pagar 4 vezes mais. Então ele foi na linha do Zaqueu, de dar o dobro. Então eu vou colocar 7, que estou pondo mais do que o dobro. Aí o que é que Jesus chega para ele e diz: Pedro, não só 7, mas 70 vezes 7. Dá quanto? 490 vezes. E se você for na linha do Pai Nosso, é todos os dias. Amém. E se eu começo a contar, a partir do momento que eu começo a contar quantas vezes a pessoa errou comigo, eu entro na linha do legalista. Então, se você for contar, você vai acabar errando. Mas eu tenho certeza que Satanás não erra na sua contagem. Ele tem na sua listagem. Mas quando Satanás apresenta diante de Deus, o que é que acontece? Deus diz: olha, o sangue de Cristo purifica de todo. Amém. Amém, Jesus. Por isso que você não pode entrar na linha do legalista. É a linha correta? É. É a linha bíblica? É. Mas a Bíblia diz que a graça superabundou. Aleluia. Se você entende que a graça superabundou, você vai entender que Deus já o perdoou. Ah, pastor, mas se essa pessoa continuar errando comigo, me afrontando assim, entrega na mão do Senhor. Deus, toma conta. Deus, faz alguma coisa. Eu estou perdendo, eu estou tendo prejuízo por causa dessa situação. A Bíblia diz: vai, chame os presbíteros da igreja, tenta corrigir. Se não, chama mais 2 irmãos. Se não, é um extremo que a Bíblia parece dizer, mas considera como ímpio. Aqui a Bíblia, Hebreus, está dizendo: considera como um bastardo. Ele é igual o joio que está no meio do trigo, apenas está crescendo junto. Mas um dia, quantas vezes Paulo fala lá: Alexandre, que Deus tome para si, eu vou orar pelo seu corpo, porque ou pela sua alma, porque o seu corpo, Satanás toma conta. E aí, Deus é que vai cobrar da pessoa. É claro que muitas vezes nós não podemos ir ao extremo, mas olha o que diz na palavra no versículo 9: além do que nós tivemos, irmão, nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem e nos reverenciarem, não nos sujeitemos muito mais ao Pai dos Espíritos, para que vivemos. Se, quando você era pequeno, você aprendeu na lei humana que você tinha que se sujeitar ao seu pai natural, quanto que seu pai natural, meu pai viveu 74 anos,
Deixou um legado tremendo de caráter, de palavra e por aí afora. Só foi até a 4ª série seu estudo, mas era o propósito de formar todos os seus filhos, deixar a faculdade formados. E ele se esforçou e criou todos desta forma num volante de caminhão. Não porque ele era muito rico, mas fez o máximo para deixar o melhor para todos eles. Graças a Deus por isso. Mas se o meu pai, que viveu 74 anos, ele fez de tudo para deixar o melhor para mim, para a sua família, você imagine Deus que quer viver com toda a eternidade com você. Não é apenas 50, 70 anos ou 100 anos que Ele quer que você viva bem, meu irmão. Ele quer que você viva bem por toda a eternidade. Então, eu não vou permitir que o meu coração se contamine com qualquer besteira. Eu vou esforçar o máximo para não pecar. Eu vou me esforçar o máximo para estar na igreja. Eu vou me esforçar o máximo para seguir a doutrina de Cristo. Eu vou me esforçar o máximo para amar você, mesmo que você seja contraditório. Tem outro irmão que chegou um dia: pastor, não está tempo do senhor aposentar? Está sim. Você prepara no NSS lá que eu me aposento e vou morar na praia. Já estava cansado do pastor já. Quer que o pastor aposenta? Mas eu penso ao contrário. Eu quero gastar todas as minhas energias, enquanto eu puder, estar na casa do Senhor. Seja aqui ou seja em outro lugar, 1000, eu quero me esforçar o máximo. Amém. Querido, e é isso que Deus se espera de você. Que você se esforce o máximo para estar o servindo, para estar adorando, para estar amando. Quando a pessoa apresenta: pastor, eu não posso ir à igreja hoje por causa disso, eu vejo que é uma desculpa esfarrapada, como dizia minha mãe. É uma desculpa, como os alunos da escola falam, que é o quê? Não cola. É uma desculpa que não cola. Às vezes, puxa vida, não podia fazer em outra hora. Queridos, eu venho toda quinta-feira aqui pela manhã, fico o dia todo com a Zélia, às vezes vem o Robson, vem a Lúcia, que normalmente vem alguns outros irmãos esporádicos. Um dia vem o Gabriel, a irmã Vera e outros irmãos que aparecem, o irmão Geraldo também, de vez em quando aparece. E outros irmãos que aí aparecem. Irmão Domingos. Irmã Severina. Irmão Domingos. Irmão Domingos, sempre aparece pontual aí. Irmão Pedro, vou lembrando aí dos outros nomes. Para ajudar na reforma. O Bruno. O já Bruno veio. também, o Miguel, pelo sábado, né? Vamos falando aí para ver se incentiva aí os Bandelan. Eles vêm no próximo sábado. Vamos falando aí outros nomes, né? O Cris. O Cristian, é verdade, o Cristian. Está incentivando, né? Para estar vindo. Queridos, mas quando você se esforça, não por causa do serviço, mas por causa do amor à casa do Senhor. Mas quando você apresenta qualquer desculpa que não tem lógica, a coisa fica sem conexão. Às vezes eu evito de marcar consulta para mim e para a Zélia na quinta-feira, para não faltar na igreja na quinta-feira. E tem gente que parece que faz de propósito arrumar uma situação para o dia do culto ou para aquele dia, para não vir na igreja. Isso não tem conexão com Deus, isso não tem conexão. Se comigo, que sou um homem natural, eu acho que não cola, imagine Deus que vê o teu coração, vê a tua alma. Então a minha demonstração de amor, ela também tem consequência nas minhas atitudes. Quando eu falo que muitas vezes esse processo é um processo de moagem, de ser moído. Às vezes eu vou fazer o que eu não quero, eu vou fazer aquilo que às vezes estou vendo que é uma afronta, eu vou andar uma segunda milha com aquele irmão, mesmo sabendo que ele não está gostando de mim, não está me amando. Por que eu sei? Por causa das atitudes. Se um cachorro, desculpa pela comparação,
Ele sabe quando eu gosto dele, quando eu não gosto. Você sabia quando o cachorro vai com a tua cara? Ele começa a balançar o rabinho. Disse um genro lá que não gostava da sogra. Toda vez que a sogra chegava agradando o cachorro ficava fazendo rabinho. Aí ele chega pro veterinário, corta bem pouquinho, ia deixar 10 centímetros. Não, corta, senão esse toquinho aí ele vai se manifestar. Corta bem reto. Quando a sogra chegar, ele não ficar balançando, dizer que isso é brincadeira, mas vai saber se vai dar certo. Deixa ele bem cotoquinho. Para que a minha sogra chegar e não ficar balançando o rabo e dizer que está feliz. É uma forma dele dizer que está feliz. Então, se você gosta de uma pessoa, você deve demonstrar pelo um abraço, pelo sorriso, por uma aproximação. Vai ligar. Toda vez que eu vou viajar, eu ligo para meus filhos. Eu não sei como é que a pessoa da igreja viaja e não avisa para a igreja, não avisa para o pastor. Não tem conexão. Sumiu. Tem gente que faz 2, 3 meses. Liga. Eu vou, pastor. Liga de novo. Eu vou. Manda mensagem. Tem mensagem, porque o Zap grava a mensagem. A mensagem está lá. Eu não apago. Está lá no Zap. Eu vou. Mas não veio. Então, isso não tem conexão. Então, para nós construir igreja, para que a igreja cresça, essas coisas têm que desaparecer do meu coração, tem que desaparecer da nossa alma. Por isso que lá em Romanos diz: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meu entendimento, minha mente tem que ser mudada. Se você não mudar a sua mente, você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se você continuar fazendo do mesmo jeito, vai ter sempre os mesmos resultados. É igual a semente. A semente, se você plantar uma semente ruim, ela vai continuar gerando frutos ruins. E por último, meu avô foi criado na fazenda. A fazenda era cheia de montanhas, de altos e baixos. No ano ruim, só na lagoa, no lugar baixo, que a semente produzia bem. Mas aquela que ficasse no lugar alto, como vinha pouca água, ela dava uma semente bem fraquinha. E o que é que ele fazia para ter semente para plantar no ano seguinte? Ia lá na lagoa, recolhia a semente, que era uma semente mais viçosa, uma semente maior. Em vez de comer aquela semente, ele guardava para a plantação do ano seguinte, porque aquela semente estava mais robusta e tinha condição de produzir melhor. Então seja sábio, tente produzir naquilo que você faz melhor. E a semente ruim ele descartava. Então aquilo que você produz, se você tem o dom e o talento mais em uma área, tente melhorar. Você tem facilidade no louvor, você tem facilidade na limpeza, você tem facilidade na adoração, na pregação, na evangelização. Tente melhorar para o Senhor e ore a Ele, como aquele homem chega para Jesus: Senhor, aumenta a minha fé. Às vezes fala: eu não sei nada, não sei fazer nada, não sei servir nada na igreja, eu não tenho condições de nada. Mas ore a Deus, e eu creio que Deus vai melhorar. Amém. Se você tem dificuldade no relacionamento, você tem dificuldade nas palavras, você tem dificuldade de amar a pessoa, se você tem dificuldade com alguma circunstância, procure ajuda. O pastor está aqui para isso. E tem muitos problemas que às vezes não é questão espiritual, é uma questão natural. Às vezes precisa tomar um remédio, às vezes precisa passar pelo psicólogo. São situações que vêm desde a infância. E às vezes a pessoa precisa se abrir com alguém. E ela não quer se abrir com alguém conhecido. Então vai com o psicólogo, que é uma pessoa fora do normal. Ela conversa, se expressa e aí ela vai se sentir melhor. Embora eu creio que através da oração, e o pastor também está aqui para isso, para te ouvir. Amém. É por isso que eu marco lá na quinta-feira. Não é só para trabalhar. A gente está aqui das 9 às 9 também para ter um horário em aberto. Se você precisar, a gente vai parar e vai te ouvir com todo amor, com toda a fé e com todo carinho. Portanto, meu irmão, seja uma semente agradável a Deus. Com certeza você vai produzir
bons frutos. E não é o fruto do espinheiro, não é do jambeiro, mas é o fruto de árvores nobres para o Senhor. E eu creio que Ele quer fazer isso contigo. Aquele fruto admirável, aquele fruto que dá sabor, aquele fruto que dá beleza, que todos os vizinhos, todos os seus amigos vão olhar e ver o seu fruto. Aquilo ali é coisa boa. Foi Deus que fez. Era uma terra ruim, era uma terra de pedregais, era uma terra de espinhos, mas hoje eu posso ver a diferença. Que o irmão Isaías é aquele irmão que vai na casa do Senhor louvar e adorar e bendizer o nome de Jesus. Amém? Eu vejo o irmão Isaías, às vezes com a sua deficiência, não sei se é esse o nome certo que eu posso falar, mas ele ama estar na casa do Senhor. Por que que eu não posso estar? Meu carro quebrou ontem, nem sei onde está. Eu parei lá numa rua, não pegou mais, fechei, peguei um Uber para vir chegar na igreja ontem. Não, pegamos carona, depois voltamos para casa, está lá. Estou crendo, ele está lá. Aí dormi, vou descansar no Senhor, vou fazer o quê? Não pegou. Liguei para o mecânico, não pode socorrer. Pedi um Uber para vir hoje, o Uber marcou para vir, demorou 10 minutos para chegar, quando chegou perto da porta, cancelou. Foi isso aí mesmo. É muito longe, eu não vou tirar dentro, senão eu falei, por que você não vai tirar dentro, meu pai? Ah, não, lá eu conheço. Aí pedi outro Uber, demorou mais 6 minutos. Falou, tira dentro, não, eu vou. Vamos lá. Graças a Deus o carro está lá. Graças a Deus, eu espero, né? Depois sair daqui, depois eu vou saber onde está. Porque adiantava eu ficar apavorado, preocupado, assim também, descansa no Senhor. Entrega a tua casa, entrega teu carro, entrega as tuas coisas ao Senhor, porque Ele que cuida de você. Amém. Tem que crer num ato de fé, em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar o Ministério de Louvor, os obreiros. Nós estamos aqui no altar. Que nessa ceia você peça para Deus, para você ser essa árvore que venha produzir bons frutos e os frutos dignos de arrependimento. Ah, pastor, mas as pessoas não que estão do meu lado não deixam, mas produzam mesmo assim, porque nem a árvore produz um fruto para ela mesma comer. Você já viu o pé de maçã comendo maçã? Você já viu o pé de manga comendo manga? Ele só produz para os outros. Então aprenda a produzir para o próximo. Amém. Bíblia aqui eu não tinha, por favor. Você meu texto? Tem um celular? Nós vamos orar. Mateus 26, 26. Vamos colocar diante do Senhor em oração. Coloque-se sobre os seus pés. Faça um voto com Deus nesta manhã. Nós fizemos um desafio para, nesses 6 meses, cada um ganhar uma alma. E se você é uma árvore boa, você vai produzir um fruto bom. Você vai produzir não somente uma alma, você vai trazer um amigo. Através do seu testemunho, você vai trazer um colega, você vai trazer o seu pai, vai trazer a sua mãe, você vai trazer um vizinho na casa do pai. Porque você está dando um bom testemunho para o vizinho, você está dando um bom testemunho para o seu amigo. Eu cheguei a Cristo através de um amigo de escola, porque ele me convidou para estar na igreja. Então convide um amigo. Pai, nós te agradecemos. Aqui estão, ó Deus amado, essa semente de trigo, Senhor. Sabemos que quando o trigo ele é amassado, ele vira um bom alimento, ó Pai. Muitas vezes nós somos amassados, ó Pai, humilhados, ó Deus, neste mundo. Parece que o mundo vem como um trator esteira sobre nós, ó Deus, afrontando, nos humilhando, ó Pai. Mas queremos te pedir que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre nós. Muitas vezes nós somos afrontados pelos amigos, muitas vezes nós somos afrontados pelos vizinhos, muitas vezes afrontados dentro da própria casa, Senhor. Mas assim nós sabemos que a uva ela foi moída
para virar esse suco. O pão ele foi moído, ó Pai, para virar este pão. E os dois simbolizam tanto o sangue como o corpo de Cristo. Venha nesta noite, ó Pai, ajudar-nos a entender e a compreender, ó Deus, esse processo da salvação, a entender o processo da eternidade, ó Pai. Muitas vezes a nossa carne rejeita, muitas vezes a nossa carne ela chora, muitas vezes a nossa carne reclama dos outros, ó Pai, mas a partir desta manhã, ajuda-nos, ó Pai, a entender e colocar as nossas emoções diante de Ti em oração. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Neste momento que nós vamos consagrar os elementos, vamos para a leitura bíblica.